Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira Masterclass 2026 e o assunto está incrível, pessoal. Bom, vocês me conhecem, eu sou o Davi Cavalcante, gerente de crescimento aqui da Stage, parcerias e de vendas outbound. Então, a gente vai começar essa primeira Masterclass falando sobre tendências de 2026. Você vai estar assistindo esse conteúdo um pouquinho depois do começo do ano, não tem problema, mas são dicas e são ações práticas para que você transforme, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, transforme o seu jeito de trabalhar para você conseguir a partir daí transformar o seu ano. A gente vai falar sobre o novo mapa do aluguel por temporada no Brasil, a gente vai falar diversas dicas, diversas informações extremamente importantes para você elevar o nível do seu aluguel de temporada, da sua operação de aluguel de temporada. Bom, vamos começar? Então, pessoal, a primeira parte que a gente quer falar é sobre o fim da Era da Sorte. Isso é muito importante vocês estarem atentos a isso. Acabou, pessoal. Não tem mais espaço para achismo no mercado de aluguel de temporada. Hoje, só quem está se consolidando e crescendo é quem está totalmente profissionalizado no mercado. Isso significa o quê? Só para vocês entenderem. Acabou essa questão de sorte, acabou a questão de achismo e os dados e os números estão aí para provar isso. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Stays atualmente, agora nesse momento que a gente está gravando essa Masterclass no início de 2026, a gente tem mais de 63 mil unidades sob gestão de profissionais, de gestores profissionais de aluguel de temporada. Só para vocês terem uma ideia, comparado, esses dados são dados analisados tanto aqui do nosso lado da Stays quanto do RDNA, que é uma plataforma que libera dados para o mercado. Só para vocês terem uma ideia, comparando com o número de unidades no Brasil, equivale a 10,5% do mercado profissional, uma fatia do mercado profissional. Então, se você está fora desse processo de profissionalização, você está fazendo as coisas de forma manual, você está perdendo tempo. E a gente vai falar muito sobre isso nessa Masterclass, ok? Bom, vamos seguir para explicar essa questão dessa janela de oportunidade para vocês. Pensa que vocês têm 12 meses, vocês vão ter 12 meses críticos, né? Agora a partir de 2026 ou a partir do momento que você estiver assistindo essa Masterclass, para você entender o que você precisa ajustar na sua operação, entendendo esses dados que a gente está trazendo e essas informações dessa mudança de cenário de amadorismo para profissionalização que 2026 está exigindo para todos os administradores e proprietários do mercado de aluguel de temporada. Só para vocês entenderem que essa demanda ela está crescendo muito, numa velocidade superior a essa oferta qualificada, que é isso que eu falei desses profissionais que já estão adaptados ao mercado, que já estão ali totalmente profissionalizados e atentos a essas questões que o mercado de aluguel de temporada está exigindo. E aí a gente colocou uma frase aí nessa tela que a gente está compartilhando para vocês, que a competição não será mais por propriedade, mas sim por capacidade operacional e excelência em yield management. Só para explicar para vocês o que é o yield management, ela é a gestão do rendimento. O que é isso, pessoal? É uma estratégia de precificação dinâmica para você maximizar a receita com toda a quantidade de recursos que você tem disponível na mão. Por exemplo, quem usa muito essas estratégias, a questão de avião, venda de assento no avião, os quartos de hotéis também usam muito essas estratégias de gestão de rendimento. É você ajustar o preço de acordo com a demanda, antecipando o comportamento da compra do hóspede, né? E principalmente buscando vender o produto certo para o cliente certo, no momento certo, pelo preço certo. Então isso, quando a gente fala de yield management, é todo esse conjunto de ações e a gente vai explicar muito mais sobre isso durante essa Masterclass de hoje, ok? Bom, vamos seguir, pessoal, que é importante falar sobre a questão de regionalização, né? Os clusters regionais a nível nacional. E essa tela é uma tela muito importante para você entender como que está separado, né? O que é o cluster, né? O que é esse agrupamento, né, de regiões do Brasil, para você entender onde estão as demandas, as oportunidades, essa questão do mapa do aluguel de temporada no Brasil para esse ano. Bom, vamos começar falando do menor. Aí você está vendo na tela da região norte. A região norte hoje ela representa 6,01% do mercado, tá? O que tem ali de você que está na região norte para você olhar e se debruçar
de diferencial e focar isso no seu crescimento para esse ano. A questão de ecoturismo está totalmente em ascensão no mercado mundial, no mercado global, e tem pouca concorrência especializada nessa região norte atualmente. Então, fiquem atentos, você que é da região norte, para estar totalmente alinhado com questão de ecoturismo, sustentabilidade. Tivemos a COP30 ano passado, né, em Belém. Então, hoje a região norte está num crescimento para se tornar uma excelente região, e você que já está aí, você já está apto a transformar o seu negócio de aluguel de temporada. Em segundo lugar, segunda região ali de crescimento, a gente tem o Centro-Oeste, que tem uma ocupação muito consistente durante todo o ano. É um mercado ali que mistura trabalho e lazer, e ele está em franca expansão também. Você da região Centro-Oeste tem muito ecoturismo também envolvido, Pantanal, enfim, tem ali Brasília que está envolvido. Então, fiquem atentos, você da região Centro-Oeste, tem todos esses processos para vocês melhorarem e crescerem. A gente vai falar também de mais outras ferramentas durante o decorrer dessa Masterclass. Em terceiro lugar, a gente vai falar da região Nordeste. Pessoal, a região Nordeste ela traz hoje um alto volume e tem uma tarifa média muito parecida entre todos os operadores. E qual é o grande diferencial de quem está na região Nordeste hoje? Quem consegue aplicar eficiência operacional à gestão do aluguel de temporada. Quem está perdendo menos tempo na parte de operacional está ganhando mais mercado ali na região Nordeste, sem falar das belezas naturais, da praia, da temperatura. Então, isso é um foco para você que está na região Nordeste. Agora, falando da região Sul, que é o segundo lugar ali do Brasil, é a região que tem mais liderança ali em Heavy Par. A gente vai falar um pouquinho em Heavy Par, que é o preço ali alinhado com a demanda. Então, a operação, quanto mais alinhada, mais sofisticada for essa operação, melhor ajustada nessa questão de preço, você da região Sul vai ter mais sucesso aí no mercado. A região Sul atrai muito turista de toda a América do Sul, ali principalmente Argentina, Uruguai, pela proximidade. Então, você da região Sul, é extremamente importante que você esteja atento nessa questão do Heavy Par. A gente vai falar um pouquinho mais durante essa Masterclass. E por último, a região Sudeste, que é a número 1 ali, é a nossa líder em volume de vendas e de liquidez e de previsibilidade. É uma região onde ocupa ali a principal capital, a principal cidade do Brasil, São Paulo. Também tem a outra principal cidade do Brasil, o Rio de Janeiro, em volume de turistas. Então, pessoal, é a região, é a menina dos olhos de ouro do Brasil. Você que está nessa região, aproveite isso, utilize tudo ao seu favor. Questões de eventos, enfim, tem uma quantidade inúmera de eventos nessas regiões. Então, a questão de praia também, temperatura agradável. Então é isso, pessoal, só para vocês entenderem esse mapa do crescimento no Brasil e vocês terem isso aí na ponta do lápis. A gente vai falar de características mais na frente. Maravilha, pessoal, acho que é isso, show de bola. Agora a gente vai falar da tríade do Yield Management, que a gente falou ali para você da questão do Yield Management, que é essa gestão de preço, né? Gestão do rendimento, né? Vamos falar assim que fica mais fácil de falar. O que é essa tríade do Yield Management? Quais são os 3 pilares que você precisa estar atento diariamente para operacionalizar melhor e crescer a sua operação de aluguel de temporada? O primeiro dele que a gente fala é a questão de canais, distribuição. Esse é o mantra do aluguel de temporada, pessoal. Quanto mais canais vocês tiverem, maior e melhor vai ser a chance de vocês serem encontrados. Isso não é desse ano, não é do ano passado, é desde que o mercado existe. Então, a gente fala muito dessa questão de pulverização de canal. Mais do que nunca, você precisa estar atento e estar presente com a sua marca forte no mercado e em todos os lugares, em todos os canais possíveis e imagináveis que você tiver disponível para aparecer. Em segundo lugar, o segundo pilar é a questão do preço, é a dinâmica real do seu negócio. O preço faz a diferença. O preço alinhado ao calendário de forma correta, ele faz a diferença. Então você precisa estar atento a esses 3 pilares. O primeiro, distribuição em canais, a questão do preço acertado, ajustado para o seu momento. E por último, o último pilar é a questão da operação, 0 atrito, pessoal. Quanto menos atrito você tiver na sua operação, menos problema,
menos problemas durante ali o processo, toda a sua operação, check-in, check-out, limpeza, manutenção, maior é a chance de você crescer o seu mercado, o seu negócio de aluguel de temporada. E aí uma mensagem que está ali no texto dessa nossa apresentação: quem domina o yield, né, a gestão de receita, a gestão de rendimento, domina o mercado. O jogo agora é uma questão de um jogo científico, é um jogo totalmente baseado em dados, pessoal. Então quem consegue ler os dados e mudar e aplicar isso de forma mais rápida, consegue ter mais sucesso. Bom, o intuito dessa Masterclass, eu acabei nem falando lá no início, a gente está lançando o nosso e-book, tá, pessoal? A gente está lançando o e-book, esse guia sobre o novo mapa do aluguel de temporada, sobre as tendências do ano de 2026. Você vai encontrar o link na bio de onde você estiver assistindo esse vídeo, seja no post, você vê a chamada. Então, baixa esse guia, é um guia bem completo, não precisa ficar preocupado de anotar tudo que eu estou falando aqui, isso tudo vai estar bem explicado, passo a passo, informação por informação, diretamente nesse guia, que você vai conseguir baixar o PDF depois. Não deixa de baixar, baixa o mais rápido possível, use isso aí, estuda bastante para vocês entenderem da melhor forma tudo isso que a gente está falando. Então eu vou separar aqui passo a passo, ponto por ponto, desses pilares que a gente está falando aqui. Primeiro eu vou falar dessa estratégia de canais, pessoal, de distribuição. Deixa eu tomar uma água para a gente continuar. Como a gente falou da pulverização, a gente falou dessa questão de quanto mais canais vocês tiverem, maior a chance de você ser encontrado. Foco total ali na divulgação da sua marca, do seu nome empresarial, da sua empresa. E a gente fala dessa divisão, dessa estratégia de canais. Como que eu vou ajustar a questão do meu preço? É também essa questão de estratégia de canais. Pulverizar de forma acertada. Bom, vamos falar no preço base, aquele preço inicial que é o valor que você sempre quer receber, o que a gente chama de preço net, né? O preço base, que nem vocês estão vendo aí na tela, o ideal é você aplicar ele ali num canal de maior volume, o que a gente sugere aqui, que é o Airbnb, que é um canal mais conhecido do mercado de aluguel de temporada. Quando você pensar em aumentar um pouco mais essa estratégia, essa diferenciação de preço de canais, a gente sugere um aumento de até aí 3%, variando na Booking, porque esse aumento ele compensa um ajuste de comissão maior e também essa questão, esse ajuste de comissão e conversão melhor. Você tem mais um canal aí para trabalhar. A gente colocou aqui a logo da Expedia também, a gente fala uma base de ajuste de mais 5% além do valor base, só uma base mais 3, mais 5, daria mais uns 8% essa média para vocês entenderem esse ajuste na Expedia e na Decolar. Por quê? Você tem um pouquinho menos de volume ainda, mas principalmente você tem um perfil premium. Todas essas outras três que eu falei depois do Airbnb, você tem ali programas de relacionamento com hóspedes, com clientes deles. E aí você consegue acessar uma outra base que só está acostumado a comprar com eles. Então isso é muito importante para você mapear e programar a sua estratégia de canais no dia a dia durante esse ano que a gente está propondo para vocês. E por último, lá no início da cadeia, é o seu canal direto. Pensa em trabalhar o seu canal direto com um preço base um pouco menor, com uma porcentagem menor do que o preço base que a gente botou ali no meio. Por quê? Você incentiva a conversão direta no seu canal e principalmente não tem nenhum tipo de comissão envolvida, a não ser questões de comissão de cartão de crédito e tudo mais. Então, pessoal, é extremamente importante vocês estarem atentos a essa estratégia de pulverização e fazer essa pulverização de forma coerente e assertiva com essa sugestão que a gente está trazendo para vocês, beleza? Então agora a gente vai para o segundo pilar, a gente vai falar da estratégia de preço. Como ajustar o seu preço de acordo com o tempo, de acordo com o período e também alinhado com essa questão do preço base, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, deixa eu tomar mais uma aguinha e a gente continuar falando dessa estratégia de preço. Vocês vão ver aqui na tela, aqui no canto, a gente fala da questão do check-in, né? Que é a data do check-in. Como que você vai basear isso? A data do check-in, a data do dia, né, que a gente fala, é a data para você fazer esse controle dessa estratégia de preço. Só que você tem que estar antecipado, ou seja, a gente está falando hoje aqui de fevereiro de 2026, você está antecipando para esse preço de março de 2026. Então, por exemplo, até antes de 30 dias da data do check-in, da data do hóspede, você pode colocar e aplicar o que a gente chama de early bird, que é a reserva mais barata, né,
para essa reserva ser comprada com mais antecedência para incentivar um compromisso precoce. Essa é a definição desse early bird, ou preço antes, né? Então a gente sugere ali uma diminuição, um ajuste de preço de até menos 25% para até antes de 30 dias da data oficial do check-in do hóspede, tá? Nessa janela de 30 dias até 3 dias, que é a janela padrão de 3 até 29, de 29 a 3 dias, é para você trabalhar o seu preço base. Trabalhar o seu preço base normal, que você já está programado, o preço base que a gente fala ali, o preço base antecipado, que nem está aí na tela, viu? E aí depois, faltando 3 dias para a data do check-in, se ainda assim nenhuma dessas duas outras estratégias funcionou, a estratégia do early bird e a estratégia de janela padrão, aí você vai aplicar a estratégia de last minute, que é a estratégia de reserva de última hora. Então essa estratégia de reserva de última hora, ela vai ali aumentar o valor da diária de mais 12%, porque ela captura urgência e o desespero da demanda. Então é esse foco. Antes de 30 dias diminui 25%, de 29 até 3 dias você trabalha o preço base, uma janela padrão ali média, e faltando 3 dias é uma reserva last minute de acordo com a demanda, tá pessoal? Nem sempre você diminuir o preço faltando poucos dias para a reserva vai te dar sucesso. Isso é uma dinâmica muito normal do mercado, né? Quanto mais próximo da data do check-in, você pode ajustar uma tarefa last minute, mas lembra de estar sempre olhando a sua demanda. Como é que está a demanda? Como é que está o volume de busca? Isso é muito importante no dia a dia do administrador de temporada, ok? Então a gente falou do primeiro pilar, já falamos da estratégia de canais, falamos agora dessa sugestão de estratégia de preço e agora a gente vai falar, por último, desses gatilhos da taxa de ocupação, tá? Esses gatilhos, esses triggers, né, como está aí na tela, vocês estão vendo, é como que está a sua taxa de ocupação e como a partir dessa taxa de ocupação você pode ajustar o seu preço. O primeiro, se você está com uma ocupação menor do que 25%, o ideal é que você já diminua o seu preço 5%. Por quê? Você tem ali uma flexibilidade em noites de tarifas mínimas, com noites mínimas, tá? Se você está performando numa taxa de ocupação de 26% a 50%, dá para você trabalhar aquela estrutura de preço base que nem a gente está sugerindo. E aí você consegue monitorar a concorrência local e os eventos que estão ali próximos daquelas datas. Lembra de estar sempre olhando o mercado, tá, pessoal? Em segunda etapa, ali no terceiro, na verdade, se você tiver com uma taxa de ocupação de 51% a 70%, é um bom sinal. Sinal que o seu preço está certo e você pode aí aumentar um pouquinho mais o seu preço para que aí você tenha mais lucro. É essa a dinâmica do yield management, entendeu? Como sua taxa de ocupação está boa, você ainda consegue aumentar seu preço e rentabilizar ainda mais. Quando a taxa de ocupação não está tão boa, você ajusta o seu preço e também consegue rentabilizar. Então, nesse terceiro momento, que nem está aí na tela, que a gente está mostrando, essa taxa se você está com uma taxa de ocupação entre 51% e 70%, dá para você sugerir um aumento de 5%, até 5% no seu preço. Porque sinal que você está num posicionamento melhor, você está tendo mais busca, está sendo mais encontrado. E aí o último momento ali desse trigger da ocupação, desses gatilhos, se você já está com uma taxa de ocupação de mais de 85% por determinado período, é um sinal que você está nadando de braçada, né? Tá surfando bem a onda, então você pode aumentar aí o seu preço em até 15%, lembrando ali da questão do mínimo de noites, lembrando da questão de depósito de segurança de 30%, você consegue ter tudo isso aí alinhado, mas como a gente está falando, você precisa estar muito atento aos dados e às informações que as suas unidades estão provendo para você. E lembrando que esses gatilhos de ocupação, eles são individuais, propriedade por propriedade, ou se você tem muitas propriedades no mesmo prédio, na mesma região, às vezes tem administradores, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que trabalham com 3 bairros e fazem esses gatilhos bairro a bairro. Fica a seu critério analisar e separar qual o melhor gatilho para você olhar esses dados e essa questão de ocupação e preço e tudo mais. Beleza? Então a gente vai falar agora, falamos desses 3 pilares que a gente já trouxe aqui para vocês, que seria o primeiro da estratégia de canais, o segundo de canais de distribuição, né? O segundo de preço e a questão da operação zero atrito. A gente vai falar um pouquinho de venda direta, pessoal, que é uma outra etapa de sucesso
e de destaque, de tendência para esse ano de 2026. Falar de venda direta é falar de muito retorno, pessoal. Falar de retorno e falar de economia. Normalmente, com os dados que a gente levantou aqui do ano passado, quem tem um bom tráfego de venda direta tem uma economia de 12 a 20%, né? Um retorno maior aí nesse processo. Ele tem um total controle da experiência do hóspede. O que significa isso, pessoal? Você tem acesso a tudo, desde o início, desde a mensagem de entrada até o tempo do hóspede, os dados do hóspede. Hoje os dados são os tesouros que as OTAs têm. Vocês estão cansados de saber, a gente fala disso há bastante tempo, que as OTAs não liberam os e-mails dos clientes. Esse é o tesouro da operação. Quanto mais acesso aos dados você tem, melhor é a chance de você trabalhar isso, né? Você tem esses dados salvos com você, você pode fazer campanhas de marketing, de remarketing, campanhas diretas de tráfego pago, um SEO agressivo, né? Que é o Search Engine Optimization, ferramentas de busca, porque você consegue mapear quem é o seu público, de onde ele vem, os telefones, tudo isso você tem esse acesso a essas informações suas, fica para você, é seu. Nenhum canal vai indisponibilizar isso para você. Bom, você consegue ali, é o que a gente está falando da vantagem da venda direta. Eu sei, a gente sabe que não é fácil você trabalhar tráfego do seu site, você trabalhar palavras-chave, é um caminho de constância. Lembra que a gente fala sempre, a administração de temporada é uma jornada. Não adianta você querer fazer venda direta sem ter um motor de reservas para receber, para o hóspede chegar lá, clicar, botar o cartão direto dele e fazer a reserva direta com você. É um trabalho, é uma jornada. Você está nos canais sem sua marca aparente, não vai adiantar nada você querer fazer venda direta sem estar com todos os outros gatilhos, todas as outras etapas preparadas nesse processo. E o que a venda direta libera aí para vocês? Essa questão de tráfego que a gente falou, você aparecer também num outro canal de venda quando você tem um site próprio com motor de reservas que pode receber reservas diretas dos hóspedes, você automaticamente o Google te coloca nas buscas. Então isso é mais um canal que libera para vocês e aí está totalmente alinhado com essa questão de pulverização de canal que a gente falou. Aquela questão do Search Engine Optimization, que é você trabalhar as palavras-chave do seu anúncio, seja bairro, seja os diferenciais do seu anúncio, piscina, banheiro, hidromassagem, tudo isso são palavras-chave que os hóspedes buscam muito, internet, espaço de trabalho. Então, você trabalhar essas palavras-chave para trazer tráfego direto para o seu site é de extrema importância e de extrema solução. Isso também funciona como a liberação da venda direta através da retenção, foi aquilo que a gente falou que você tem um CRM ativo. O CRM é o controle dos dados do seu hóspede, a base de dados do seu hóspede, com nome, e-mail e telefone, onde você consegue gerar fluxos automatizados por e-mail, por WhatsApp, por chatbot, de liberar uma série de pesquisas, de cupons de desconto para estimular esse tráfego também, esse retorno aí para o seu site. E principalmente a questão da venda direta, como eu falei, você precisa estar alinhado a um provedor de pagamento. E o grande gatilho, de grande destaque de tendência para esse ano é você estar integrado a um provedor de pagamento que permite que você não aceite apenas o cartão de crédito, mas aceite o Pix também integrado. Porque se você tira o hóspede da jornada de pagamento para ele fazer um Pix em outro momento, copiar código e tudo mais, fica um pouco, você quebra essa jornada. Um provedor de pagamento com Pix integrado, automaticamente ele já clica, já abre o banco, já faz o Pix e já volta para a conclusão da reserva. Então isso é de suma importância, você estar atento a essa questão de pagamento para essa jornada de venda direta para o seu hóspede. Maravilha, pessoal? A gente falou do motor de reservas, né, que está totalmente alinhado a essa questão da venda direta, que é esse checkout simplificado, onde o hóspede vai conseguir comprar. Falamos do Google Vacation Rentals, falamos de SEO, falamos de CRM ativo e falamos de Pix, que são ali as ferramentas, ali, as bases para vocês ficarem atentos, vocês estiverem nesse momento da venda direta. Bom, agora a gente vai falar de automação. Uma das dicas principais para esse ano é a questão da automação, pessoal. Ano passado a gente já falou muito, esse ano a automação vai ser indispensável, porque sem automação é impossível o crescimento. Pensa que o seu tempo é o principal ativo que você tem. Imagina que você perde tempo
com mensagens recorrentes, copiando e colando textos, copiando e colando para fazer contratos. Vocês têm que automatizar o que é previsível e humanizar o que é decisivo, conforme está na tela. O que você vai automatizar nesse ano de 2026? Check-in, código de acesso, mensagens automáticas com todas as informações básicas do apartamento, os próprios lembretes de check-in, check-out, um dia antes do check-in, um dia antes do check-out, instruções de check-in, instruções de saída. Quanto mais automatizado é esse fluxo, maior é a chance de você ter sucesso e ter retorno e ter escalabilidade no seu negócio para esse ano. Então automatize isso também. Outro ponto: agendamentos, pessoal, agendamento de limpeza, agendamento de controle de manutenção, manutenções preventivas. Você que é administrador, que está numa região de balneário, de praia, você sabe que o ar-condicionado, ano a ano, no mínimo, né, tem administradores aqui da Stage, clientes muito próximos, que falam que de 6 em 6 meses fazem manutenção preventiva do ar-condicionado. Então você já vai ter essa tarefa automatizada, disparada para a pessoa, para o profissional que vai fazer isso, receber o lembrete. Então essa é uma automatização do que é previsível. Ele te economiza tempo, te economiza. A gente é falho, a máquina pode falhar também, mas a chance de falhar é menos que a nossa memória. Então quanto mais automatizadas essas atividades estiverem, menor a chance de erro e maior a chance de crescimento. Pesquisa de satisfação, pessoal. Pesquisa de satisfação e reviews, avaliações, elas têm que ser automatizadas. O hóspede saiu, automaticamente no dia do check-out ele já recebe o link para receber a avaliação. Você que usa o Airbnb, você sabe, o hóspede sai meio-dia e 1, já tem uma mensagem para ele avaliar. Então, é justamente esse processo de automatização que você precisa ter também na sua operação. E por último, a questão de cobranças, recibos, envio de recibo, envio de contrato, que nem eu falei lá no início. Quanto mais automatizado isso tiver, mais economia de tempo você tem e maior crescimento você tem também. E o que você precisa humanizar, além de automatizar? Humaniza o suporte, né? Lógico, a gente fala muito de chatbot de atendimento, já faz um atendimento prévio, responde perguntas corriqueiras, né, do dia a dia da operação, mas depois disso ele não consegue ter a resposta depois de 1, 2, no máximo 3 passos de atendimento do bot, né, do robô. Coloque um humano ali para atender ele, e hoje essas empresas de chatbot fazem isso super bem, tá? Resolução imediata de problemas, o ser humano precisa estar envolvido se é um problema. Deu um problema, levanta a bandeira vermelha, bota um humano no caminho para resolver de forma mais rápida. E principalmente essa personalização. A gente fala muito de chatbot, de atividades automatizadas, mas todas elas têm um caminho de personalização. Você pode personalizar as mensagens, colocar o nome do hóspede, enfim, e principalmente para o hóspede recorrente. Você tendo esse controle do CRM, né, do controle dos seus clientes, você vai conseguir automatizar, falar que bom que você está voltando com a gente depois de 2 anos, ou depois de 1 ano, ou depois de 6 meses. Então essa humanização, isso faz toda a diferença. Quem não gosta de ser bem atendido, quem não gosta de receber um presente, enfim, por aí vai. Então, a fórmula para esse ano é automatização do que é previsível e humanização do que é decisivo, do que é importante. Maravilha, pessoal? Então, a gente já falou, só para recapitular: check-in, lembretes, agendamento, pesquisas, cobranças e humanização de suporte, personalização, e é isso. E como eu falei para vocês, todas essas dicas, todos esses pontos vão estar lá no e-book para você baixar. O link está aqui na descrição, está na biografia aqui do Instagram, do YouTube, seja por onde você esteja vendo esse vídeo, essa Masterclass, você vai ter acesso a baixar esse e-book que tem, além dessas informações, tem muito mais dicas disponíveis para você otimizar o seu ano e otimizar o seu processo a partir de agora. Bom, vamos falar desse radar que a gente trouxe aí para 2026, que é muito importante, e aí eu trouxe aqui 5 pontos para vocês ficarem atentos nesse radar, que aí a gente vai começar lá com o ponto de baixo. Você que está vendo a tela, a gente está falando de reputação como pricing, reputação como precificação. O que é isso? As avaliações acima de 4.8, elas justificam um aumento de tarifa de 10 a 20% maior que o seu concorrente. Isso é muito importante, pessoal. Quanto melhor avaliado e você estimular o seu hóspede a oferecer reviews positivos e com notas altas, isso justifica. Isso é um estudo de mercado. Os hóspedes costumam reservar hospedagens
apartamentos, imóveis de temporada com notas maiores, por mais que eles estejam mais caros que o outro na mesma região, no mesmo período. Então, usa sua reputação, usa suas avaliações como precificação. Isso é uma coisa muito importante que tem que estar no seu radar esse ano. O segundo ponto é a questão de precificação por local, que a gente fala aí de hiperlocal. O que é isso? Ajuste o seu preço por bairro, foi o que eu falei lá no início. Tem administradores em São Paulo que administra Vila Madalena, Pinheiros, eu dei o exemplo do Rio, agora eu estou usando o exemplo de São Paulo. Então, quanto mais ajustado o seu preço for de acordo com o seu bairro, de acordo com o tamanho da sua unidade e de acordo com o dia da semana, a gente sabe que São Paulo tem um turismo corporativo, ou seja, o preço durante a semana é mais caro que o preço de final de semana. No Rio de Janeiro é o contrário, o preço durante a semana é mais em conta que o preço de final de semana. Então, vocês precisam estar atentos a essa questão de eventos próximos, e aí você consegue gerar de 8 até 15% de aumento nessa precificação média, nesse seu RevPAR, que é esse preço médio de venda que você vai ter. Então, desse radar de 5 atitudes para esse ano, primeira, reputação como precificação, precificar de acordo com o seu local e de acordo com os dias da semana, com os eventos da sua região. O terceiro ponto é o workation, né, que a gente chama, que nada mais é a mistura entre o work, no termo em inglês trabalho, e o cation, de vacation, de férias. A gente teve uma demanda no passado, né, tá trazendo esse dado que em 2026 vai aumentar muito. As estadias têm que ter, os apartamentos têm que ter um Wi-Fi de melhor qualidade, e um espaço de trabalho, porque muitos dos hóspedes atualmente eles conseguem misturar trabalho com férias, então eles vão, e essas reservas aí entre 5, 14, a gente bota 5, 14, 5, 15 noites, são reservas extremamente lucrativas, porque elas não pegam o desconto de preço mensal, ou seja, ela não tem já um desconto de reserva mensal e tem um preço cheio aí por um período muito longo de 15 dias, então é o que a gente chama de workation. Então fiquem atentos a esse tipo, mas para a sua propriedade estar apta a esse workation, é aquilo que a gente falou, ela tem que ter um Wi-Fi premium, um Wi-Fi dos melhores, com máxima velocidade, um espaço de trabalho para aquele hóspede que vem passear e vem trabalhar, e tudo isso é uma experiência que vai agregar no seu dia a dia e vai poder te trazer esse tipo de reservas. A gente fala das micro escapadas, foi aquilo que eu falei do exemplo do Rio de Janeiro, de pacotes de sexta a domingo, pessoal. Você que tem mínimo de noite de 2 noites, 3 noites, você montar esses pacotes com um preço competitivo, você vai conseguir preencher esse final de semana de forma super prática. Como eu falei, o exemplo de São Paulo, né, que é um mercado totalmente global de work, de trabalho, que durante a semana é fácil preencher, mas o final de semana pode ser que fique vazio. São Paulo está trabalhando bastante, com bastante show, bastante evento, para trabalhar esses finais de semana, para atrair o hóspede de final de semana. E se a sua outra região, sul, enfim, nordeste, não tem esse tipo de atrativo, trabalhe essas micro escapadas, essas reservas curtas, com um pacote adaptado de final de semana, seja para mais, seja para menos. Se a sua região já tem um apego muito grande, um apelo muito grande para final de semana, aumenta o preço e otimiza a sua taxa de ocupação e seu recebimento, seu lucro. Então, fique muito atento a essa questão. E por último, as oportunidades com IA. Isso é muito importante, pessoal. Automação inteligente reduz até 40% de horas gastas com tarefas operacionais. Oportunidades com IA, utilize isso, é um radar, esses 5 pontos são um radar muito visto em 2025, em 2026 não vai poder ficar de fora. Beleza? Bastante dica, né, pessoal? E como eu falei, não precisa anotar. Tá tudo no e-book, e baixa o e-book, dá uma estudada no e-book, tem muito mais dicas para vocês. Bom, a gente está, como eu falei que era um e-book, uma masterclass com dicas e atitudes práticas, a gente está dando uma ideia aqui de plano de execução 30, 60, 90. A partir de hoje, o que você já pode fazer em até 30 dias, de 30 a 60 dias e de 60 a 90 dias para você aplicar todas essas dicas que a gente trouxe para você agora. Então vamos lá. Como a gente falou, de 0 a 30 dias, aproveita para fundamentar a sua receita. Precificação base, paridade por canal, automações e os gatilhos testados em apartamentos pilotos que você pode errar. Então aproveita esses primeiros 30 dias a partir de hoje,
utiliza, testa, tudo isso que a gente indicou para você. Como eu falei, cada mercado performa de um jeito, trabalha de um jeito, então é extremamente importante você estar atento de como o seu mercado trabalha e testar com um apartamento piloto que o seu prejuízo, caso dê alguma coisa de errada, não seja tão grande. A partir de 30 dias até 60 dias, foca ali no seu canal direto. Questão do SEO, a questão do gatilho de vendas ativos. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O SEO local, né, por bairro, que a gente falou. Os gatilhos de ocupação de todo o portfólio. Trabalhar a sua base de clientes, seu CRM com marketing, remarketing para hóspedes anteriores, cupons de desconto. Aproveita todas essas etapas aí nesse período de 30 a 60 dias para você fundamentar e fortalecer o seu canal de venda direto. E por último, ali de 60 e 90 dias, é a questão da escala e de captação. O que é isso? Pessoal, a gente fala muito de venda, performance, preço, mas lembra que o administrador de propriedades, ele tem dois clientes, ele tem o hóspede e ele tem o dono do imóvel. Então, nesse momento ali de 60 a 90 dias, é hora de você escalar e viu que deu tudo certo, que você aplicou nos períodos de 30 e 60 dias, nesse final você vai lá, vai captar e vai fortalecer a sua relação com o seu proprietário. Ou seja, é importante você ter um portal ali para o dono do imóvel que você administra, com todos os indicadores, né, que a gente chama de KPIs, né, com todos os KPIs ali para ele ver de forma prática, para você poder também captar novos proprietários a partir dessas informações que você tem, todas ajustadas e todas prontas ali para ele ver esse RevPAR, ver esse ADR, ver essa taxa de ocupação e todos esses ajustes de preços, né, que você precisa fazer com todos esses dados reais que você captou de 0 até 60 dias e aplicar desses 60 a 90 dias. Beleza? É um plano de execução super simples entre aspas, né? Mas é um plano de ação, de ideia, de execução super prático para que você consiga colocar em prática a maioria dessas ações, dessas dicas que a gente falou aqui na nossa Masterclass. Bom, agora a gente quer falar um pouquinho, a gente já está finalizando a nossa Masterclass, a gente falou dos KPIs, né, que importam ali para 2026 e a gente quer falar também dessa infraestrutura para o sucesso. Quanto em média você tem que investir em soluções, né, que vão te auxiliar para você colocar tudo isso em prática. Primeiro, a gente falou da infraestrutura ali de CRM e de e-mails, de disparo de e-mails automáticos, está tudo aí na tela para você ver. Você poder ter uma base de clientes, você poder fazer remarketing, você poder mandar e-mails automatizados para os hóspedes, para toda a sua base de clientes que não registrou, que não fez reserva com você. Então tudo isso você vai ter é necessário você ter um investimento nisso também. Gestão de oportunidades, né? De gestão de melhoria de Ops, né? Ops Management. Questão de limpeza, manutenção, inspeção, aquele aumento de 40% em eficiência operacional que a gente falou para vocês ficarem atentos. Portal do proprietário, pessoal, que é o Warner Portal que aparece aqui embaixo. Transparência financeira e reportes e relatórios, né? Em tempo real, com informações reais para o seu proprietário. Isso é muito importante porque gera o que a gente chamou ali embaixo de trust, de confiabilidade, confiança no seu proprietário e principalmente a retenção de proprietários e a captação de novos proprietários. Na base central de tudo isso, pessoal, está o PMS, que é o coração da operação, que é um dos serviços que a Stays oferece para vocês. A gente fala ali aqui no canto da sua tela, vai ter o Channel Manager, gestão de preços, motor de reservas, que está tudo aqui em inglês, vou traduzir para vocês, mas o PMS é o grande centralizador disso tudo. O PMS é todos esses 4 pontos é o que a Stays oferece para vocês. Então, se você ainda não trabalha com a Stays, aproveitando esse momento, vem falar com a gente. Também vai ter um e-mail ali, um link para você clicar, falar com o consultor, entender em que momento está a sua operação, em que momento ela pode se transformar aplicando todas essas dicas e essas práticas aqui que a gente está sugerindo para vocês. Então, falando desses 4 pontos aqui, que é o PMS para você centralizar tudo da hospedagem, o calendário, as automações, a economia de tempo. O Channel Manager para você pulverizar em várias agências de viagens online, né, que é o que a gente chama das OTAs, pulverizar os seus anúncios e não ter risco de overbooking. O Price Engineer, né, que é uma ferramenta de precificação automática. Tudo isso que a gente falou, as ferramentas de precificação, elas ajudam isso de forma automática, tá, pessoal? Então, vocês fazem todas as configurações
nessa ferramenta e elas vão flutuando o seu preço, ajustando esse preço no PMS e o PMS distribuindo esses preços para o gestor de canais e pulverizando nos canais de acordo com as configurações que vocês colocaram. Então isso é super importante. E por último, o motor de reservas, que é o Booking Engineer, que é a reserva direta sem comissão para canal e aumenta ali a margem da reserva, aumenta a margem de lucro. Então essa infraestrutura é uma infraestrutura básica, como eu falei, normalmente com investimento médio aí de 300 a 800 reais por mês, e esse é de acordo com o seu número de unidades e com esse ROI aí que você vai entender esse retorno de investimento aí de 60 a partir de 60 a 90 dias de todo esse investimento. Beleza? Bom, a gente falou dos KPIs, né, das chaves, né, dos indicadores chaves para que você precisa ficar atento em 2026. O primeiro dele é o RevPAR, que nada mais é que a receita por quarto. Então é justamente essa uma métrica hoteleira, né, que mede desempenho financeiro combinado com ocupação. Tem que ficar atento ao RevPAR. O ADR é a mesma coisa, é a tarifa média, pessoal, é o Average Daily Rate. É um indicador também fundamental para que você, que a hotelaria usa e que mede o preço médio pago de acordo com o quarto ocupado pelo determinado período. Esse é o ADR. A gente falou do RevPAR, falou do ADR, a própria taxa de ocupação líquida, que você consegue mensurar isso em porcentagem, a porcentagem de reserva direta, ali o lead time médio, né, que é o tempo que o lead fica com você e o tempo também que ele demora para reservar desde que ele faz uma consulta, para reservar ali a sua acomodação. E por último, o NPS, que é o Net Promoter Score, que nada mais é uma métrica de fidelidade, que ele avalia a satisfação do cliente baseado com uma pergunta. Numa escala de 0 a 10, quanto você avalia, quanto que é provável que você recomende essa acomodação, recomende essa empresa de aluguel de temporada. E aí você tem ali os promotores, né, que quem recomenda, indica. Tem os neutros, que não fazem nada, né, não indicam, não falam, não fazem nada. E os detratores, que são os que falam mal. Depois vocês podem pesquisar todos esses índices aqui na internet. É super fácil você achar, encontrar essas informações, essas explicações de cada um desses KPIs que vocês precisam estar atentos, desses indicadores, tá, pessoal? Mas o NPS ali é um dos indicadores chaves para você entender como é que está a sua operação, para você entender a lealdade do seu hóspede, né? Se ele vai voltar com você, se ele vai indicar, e principalmente para guiar as melhorias de acordo com as reclamações que os detratores fazem. Então todos esses KPIs aqui, esses indicadores precisam estar na sua tela todos os dias para você ficar atento a isso. Maravilha? Então, vamos falar dos erros. A gente sempre fala muito disso, pessoal. Quais são os erros que você não precisa cometer em 2026? Não dependa só de um único canal de vendas. Isso é um erro cabal, é um erro principal de quem não performa. Só fica dependendo de um canal de venda online, tá? O seu preço estático, preço estagnado, parado, ou aquele preço no sentimento, eu acho que é esse preço, você não olha a concorrência, você não olha os eventos, enfim, esse preço estático, sem flutuação e no feeling, no sentimento, é erro cabal também para você não crescer em 2026. Ignorar o seu canal direto de vendas, isso é um erro enorme que não trabalha, não permite que o seu hóspede receba, que o seu hóspede reserve direto com você. Imagina se você gasta com propaganda online. Isso aí é um erro muito comum que a gente vê, muitos perfis no Instagram, você vê lá, quando você vai lá no Instagram, clica aqui para fazer a reserva, você está gastando dinheiro no Instagram para jogar o hóspede para um canal de venda online, para ele fazer reserva por lá. Então isso é um erro grave, tá, pessoal? Deixar atividades manuais, isso também é um erro gravíssimo. Então automatização, a gente falou lá no início. Falta de transparência com os proprietários, pessoal. Então o mercado esse ano não tem mais espaço para esse tipo de coisa, vender mais caro, pagar menos para o proprietário está totalmente alinhado, ele está vendo o mercado. Então é fundamental que você esteja atento a isso e crescer sem estrutura. Não adianta você não se estruturar para crescer, e aí você vai crescer no achismo, não vai conseguir ter nada de bom, não vai conseguir ter dados e não vai ver vantagem nesse seu crescimento. Então esses são os erros que você não vai cometer em 2026 e vem falar com a gente para a gente te ajudar a não cometer esses erros. Vai ter o link aqui para você falar com a gente. Bom,
E falamos dos erros, mas principalmente qual que é o pensamento, né? O mindset, os acertos que você tem que fazer para que o seu ano, ou o próximo ano, a partir do momento que você esteja vendo, a partir do momento que você esteja assistindo esse Masterclass, que você tenha na mente para mudar, para você trabalhar esse mantra, esse mindset para esse ano que você, a partir desse momento que você está assistindo essa Masterclass. O primeiro é os dados não mentem, pessoal. Toda decisão baseada em dados é a decisão acertada e tudo é mensurável. Todas as taxas, todas as ações, todo o passo a passo da sua operação precisa ser mensurado e precisa ter essas informações desses dados. Então os dados não mentem, nunca façam uma ação ao contrário do que os dados estão falando. Pessoal, automação é liberar valor, é liberar espaço, é reduzir tarefas manuais e com isso liberar tempo para você ser mais estratégico, pensar no seu crescimento. Terceira etapa do mindset ideal para esse ano é você pensar na sua marca. É o que a gente chama aqui na tela de branding. O brand permite você ser premium, ou seja, como mais forte a sua marca, quanto mais avaliações, mais reviews você tem e mais presença digital você tem maior poder de precificar. Você pode cobrar mais caro pela sua acomodação. Isso é a cereja do bolo. E principalmente a margem acima do volume. É uma rentabilidade que ela importa mais que a quantidade. Então, você vender um pouco menos, mais caro, essa é uma receita de sucesso também, que é um mindset que você precisa estar pensando para esse ano. Acho que é isso, pessoal. Falamos tudo, falamos todas as dicas, todas as etapas. Como eu falei para você, está tudo no e-book. Você vai baixar, você vai estudar, tem mais informações lá. Destrinche esse e-book, pessoal, lê passo a passo, aplica, testa, faz aquela dica que a gente fez do 30, 60, 90 para você aplicar no seu dia a dia. A partir de agora que você está assistindo essa Masterclass, a gente falou das dicas do que a gente viu em 2025 para você aplicar em 2026 e que com certeza vão ser aprimoradas para 2027 e por aí vai. Compartilha isso com a sua equipe, compartilha esse link com seu sócio, com seus parceiros, para eles entenderem como funciona a dinâmica do mercado de aluguel de temporada e também continua curtindo todos os nossos materiais. Esse é o primeiro de 2026, mas desde 2017 a Stays publica diversos conteúdos, diversos e-books, diversos estudos, diversas práticas e dicas para você otimizar o seu mercado, otimizar o seu negócio de aluguel de temporada. Então corre lá no Instagram da Stays, corre no YouTube da Stays, dá uma olhada em tudo no nosso blog, tá tudo ali no nosso site, tem material educativo, tem jornada de crescimento. Então tudo isso está alinhado para que você estude e cresça o seu negócio de aluguel de temporada. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Muito obrigado. Baixe um e-book, curta o nosso e-book aqui, curta nossas páginas, compartilhem com os amigos próximos, com quem você quer ver te ajudar a crescer no mercado esse ano. E fique com a gente, essa é a primeira programação do ano. Em breve a gente vai ter muito mais. Um forte abraço, apliquem essas dicas e muito sucesso nas suas reservas para esse ano e daqui para frente. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.